Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E existe um sinal no mercado que toda vez que aparece deixa os investidores em alerta. E segundo esse sinal, o Bitcoin ele pode romper topo em até 15 dias. Isso já aconteceu antes, algumas vezes, e o mercado ele entra em um modo euforia, achando que agora é só comprar e esperar que vem lucro fácil. Mas é aí que mora o perigo. Enquanto todo mundo fica otimista, eu começo a me preocupar. Na verdade, esse sinal que está deixando todo mundo animado é o que faz eu considerar exatamente o movimento oposto no mercado. Não comprar mais Bitcoin, mas sim começar a vender. Por isso hoje eu vou te mostrar os sinais que estão gritando que o Bitcoin vai romper o topo histórico em breve, e até o final eu vou mostrar o que eu estou fazendo e me posicionando neste exato momento. Então, antes de começar, deixa aquele like aqui embaixo que já me ajuda demais e também ajuda o mercado a continuar subindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você continuar atualizado. E me diga aí nos comentários, você acha que o Bitcoin ele vai romper topo histórico em até 15 dias? Será que ele rompe? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Mas agora falando aqui dos sinais positivos que temos nesse curto prazo para o mercado. O primeiro e o melhor sinal de todos é o S&P 500 em máxima histórica. S&P e o índice da Nasdaq que renovam máximas históricas. Mais um dado impede a bolsa de Nova York de disparar, que seria o Russell, que segue abaixo por muito tempo, onde os dados relacionados ao setor industrial e empresas desse setor estão mais fracos. E o Ibovespa também cai e o dólar segue em plena tendência de baixa. Isso daqui é muito bom para nós. O que é interessante do S&P 500, e da Nasdaq é que eles estão altamente correlacionados nos últimos 3 anos com o Bitcoin e o mercado cripto, Então pode notar aqui, que o preço do S&P em rosa e o preço do Bitcoin em cinza, eles estão altamente correlacionados, tanto nos períodos de baixa, no médio prazo, quanto os períodos de alta no médio prazo. Até mesmo olhando para o curto prazo, podemos ver aqui, que os períodos de baixa do Bitcoin, eles são equivalentes aos períodos de baixa do S&P 500. Só que, às vezes, eles têm períodos de descorrelação, onde o S&P 500 ele começa a subir antes do Bitcoin, ou ele começa a cair antes da queda do Bitcoin. Só que depois os dois tendem a se encontrar lá na frente. Então o S&P 500, nesse momento, está em topo histórico, enquanto isso o Bitcoin ele está muito próximo do seu topo histórico, mas ainda não bateu os 112 mil dólares. Então, somente utilizando esse índice, nós podemos esperar que sim, o Bitcoin deve bater os 112 mil em breve e ainda pode fazer um rompimento, já que o S&P 500 está em máxima histórica. E o interessante dessa correlação é que nós temos um estudo que mostra que quanto tempo mais ou menos leva para o Bitcoin ele realmente acompanhar o S&P. Então, podemos ver que nessa regressão, existe um delay entre o rompimento do S&P e o rompimento do Bitcoin, que dentro de 7 dias, cerca de 23% das vezes, onde o S&P fez um rompimento, o Bitcoin 7 dias depois também fez um rompimento do seu topo histórico. Então, se tudo continuar da forma que está, podemos esperar que dentro dos próximos 7 dias, o Bitcoin ele já faça o rompimento dos 112 mil dólares. Então, podemos esperar que dentro de 7 dias, o Bitcoin ele tenha a chance de 23% de um rompimento de topo histórico. Já se nós puxarmos um prazo um pouco maior, dentro do período de 30 dias, então seria até 30 dias, onde o S&P rompeu o topo, aí 30 dias depois o Bitcoin ele faz um rompimento dentro desse período. Aí nós aumentamos bastante a chance, de 40% das vezes que o S&P rompeu o topo, 30 dias depois, o Bitcoin também estava rompendo o topo histórico. Só que ainda perceba que é a minoria, na proporção, onde 60% das vezes o Bitcoin não faz o rompimento, já 40% das vezes ele faz o rompimento. Aí puxando um período um pouco maior, até 60 dias após o rompimento do S&P, aí o Bitcoin 60% das vezes também fez um rompimento do seu topo histórico. Ou seja, dentro de 60 dias é uma questão de tempo até o Bitcoin fazer o rompimento do topo histórico. Eu tenho algumas ressalvas com relação a esse período aqui de 60 dias, justamente por conta do calendário e como está se formando o ciclo do Bitcoin, porque a gente não pode se guiar cegamente por esse estudo também. Mas ele é bem interessante porque nos dá uma porcentagem de quanto podemos esperar um rompimento do Bitcoin e em quanto tempo. Então, puxando já um resumo desse indicador, 23% das vezes o Bitcoin rompe topo histórico em até 7 dias, 40% das vezes o Bitcoin rompe topo histórico em até 30 dias, sendo esses dois aqui, na minha opinião, o mais plausível para o período atual. Um período acima de 30 dias eu já desconsideraria. Então, sim, temos uma probabilidade muito favorável do Bitcoin fazer um rompimento de topo. Outra coisa que é bem importante, que é o dólar em continuação de queda. O dólar ele já está com uma das piores performances desde 1972. Ele não tem uma queda tão forte assim há muito tempo. Então podemos ver aqui na linha vermelha, o dólar nesse momento, contra uma cesta de moedas, o DXY, segue em plena tendência de queda. Não é à toa que no Brasil o dólar já está em 5,42. Quem lembra aí no ano passado, no final do ano, o dólar em 6,20 e o pessoal falando que iria bater R$7. Não bateu dessa vez, desde então nós estamos em plena tendência de queda do dólar contra o real. Não é algo do Brasil, na verdade é um plano do Trump de desvalorização do dólar, e mais várias coisas e fatores envolvidos a isso. Mas uma coisa interessante é que desvalorizando o dólar, o Bitcoin também tem uma correlação inversa. Quanto mais o dólar cai, geralmente é mais favorável para a alta do Bitcoin. Alguns dados, que saíram essa semana, PMI e JOLTS, acima do esperado pelo mercado. Isso daqui mostra que ainda assim o mercado de trabalho está aquecido e forte lá nos Estados Unidos. Isso daqui eu vou até falar sobre a questão do corte de juros, mas já mudou
mudou completamente a questão dos cortes de juros esse ano, principalmente com os dados que saíram nesta quinta-feira, onde os pedidos iniciais por seguro-desemprego diminuíram, né? Caiu, veio abaixo do esperado pelo mercado. Payroll, relatório de emprego, ele veio acima do esperado, ou seja, foram gerados mais empregos do que o mercado esperava no mês anterior, que o mercado acreditava em uma queda para 111 mil empregos novos gerados, e isso veio acima, 147 mil, inclusive acima do último dado. Com isso, a taxa de desemprego nos Estados Unidos no mês de junho, né, caiu, que estava em 4,2% para 4,1%, e o mercado achava que teria uma alta para 4,3%. Então isso daqui gerou uma divergência nos dados, e a expectativa do mercado mudou completamente com esses dados mais fortes sobre o mercado de trabalho, porque freia um pouco aquela narrativa de estagflação, que é uma desaceleração da economia com uma inflação alta. Só que tem algo interessante que eu vi sendo publicado pelo próprio Igor Mundstock, né, um economista. Ele tem canal no YouTube aqui, e eu acho muito bom e relevante o canal dele, onde ele fala o seguinte, ó: dentro dessas contratações, né, que tivemos um aumento, se olhar friamente os dados, né, de contratação do setor privado, ele caiu para 74 mil no mês, sendo que enquanto as contratações do setor público, né, que inflaram o payroll de junho. Ou seja, a gente pode ter uma divergência nesses dados, onde eles vieram melhores do que esperado, mas foi algo muito sazonal relacionado a contratações públicas, não necessariamente a um aquecimento da economia ou do mercado de trabalho. Então, por isso, eu ainda tenho minhas dúvidas de ficar otimista com relação a esses dados que saíram agora, né? Eu esperaria pelos dados do próximo mês. Mas, após a divulgação dos dados, aquela chance de cortar juros em julho, né? Pelo menos pelo mercado, a expectativa caiu drasticamente, né? A gente tinha uma barra maior aqui da expectativa de um corte em julho e ela caiu drasticamente, está em 4,7%. E o mercado não acredita em nenhum corte neste mês de julho, no final de julho, que tem a reunião do Fed. Já em setembro, nós temos uma chance, sim, de cortar juros, pelo menos o mercado acredita que o primeiro corte será em setembro. Agora, com relação à previsão de preços do Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui nos meses, né? Geralmente, quando nós temos aí uma sequência de meses positivos, né, Bitcoin tende a seguir um padrão. Nós já estamos, ó, abril positivo, maio positivo, junho que foi um mês fraco, mas foi positivo, e julho ele inicia o mês mais positivo, só que ainda estamos no dia 3, né? Então tem muita coisa para rolar em julho e pode ser um mês de fechamento negativo. Se a gente fechar o mês positivo, a chance é muito alta do mês de agosto ser um mês negativo. Assim como aconteceu no ano passado, onde o mês de julho foi positivo, o mês de agosto ele veio bem negativo. Em 2023 também foi bem parecido, onde junho foi muito positivo, o mês de julho já foi um pouco negativo e o mês de agosto foi o pior mês de todos, né, do mercado de 2023. 22 também foi bem negativo, mas aqui já era um ciclo completamente diferente, né? Em 2022 estávamos saindo ali de bear market. O bull market começou mais para 2023 em diante. Repara outra coisa que é bem interessante aqui, ó. Geralmente quando temos assim, ó, 1, 2, 3, 4 meses positivos, ou 1, 2, 3 meses positivos, os meses seguintes tendem a ser negativos. Isso aconteceu no ano passado, ó. Janeiro foi positivo, fevereiro positivo e março positivo. Aí o mês de abril foi negativo, bem negativo inclusive. Aí depois veio o mês de maio positivo, tentando recuperar essa queda, mas o mês de junho novamente foi negativo. No geral, o saldo desses 3 meses aqui, ele foi bem negativo, tá? Porque essa recuperação de 11% não recuperou essa queda e no mês de junho ele caiu ainda mais. Aí depois, entre julho e agosto, ainda teve uma certa continuação de queda e lateralidade do mercado para setembro, outubro e novembro e janeiro, né? 4 meses positivos. Aí sim o mercado entregou alta. Aí depois, novamente, ó, depois de 4 meses positivos, aí temos, ó, fevereiro, março negativo. O mês de abril, ele iniciou bem negativo, para quem se lembra aí do mês de abril, mas ele fechou extremamente positivo. Então estamos, ó, 1, 2, 3, talvez quarto mês positivo. Aí esses 3 meses tendem a ser negativo, sendo o mês de outubro muito parecido com o mês de abril, na minha opinião. Ele pode iniciar muito negativo, para depois virar para um mês positivo. Aí vem outubro, novembro, dezembro e janeiro positivo. Então esse daqui já é um sinal claro da minha preocupação com relação a quem vai comprar agora no mês de julho e quem vai acreditar numa alta, continuação de alta infinita depois do mês de julho. O mês de julho ele sim tende a ser um mês de alta, só que já é um mês muito perigoso para você continuar com uma exposição muito alta no mercado de risco ou inclusive fazer compras e aportes. Porque nesse ciclo nós temos de 3 a 4 meses no máximo de alta, né? Depois os outros meses tendem a ser de correção para depois o preço continuar subindo. Pegando esse outro estudo da Econometrics que casa muito bem com aquilo que eu acredito que aconteça em julho, nós temos a probabilidade do Bitcoin ultrapassar determinado preço antes do dia 30 de julho, ou seja, ainda nesse mês. Sendo aqui a probabilidade da esquerda para a direita, né, que vai aumentando, e aqui os preços do Bitcoin. Então, começando aqui com 115 mil dólares, né? Temos aí cerca de 80% de chance do Bitcoin chegar nesse valor antes do dia 30 de julho, que eu acho que, na minha opinião, também vai ser muito próximo do topo histórico. Depois, na faixa aqui dos 120 mil dólares, né, isso já cai bastante para cerca de 40
95% de chance do Bitcoin atingir esse valor, e 125 mil dólares, que é o que todo mundo está falando, né? 120, 125 mil, temos apenas 25% de chance do Bitcoin chegar neste valor antes do dia 30 de julho. Se falarmos de outros valores, né? 150 mil tem cerca de 3% de chance de chegar antes do dia 30 de julho. Na minha opinião, é impossível isso acontecer. Os 135 mil, que também tem muita gente falando, temos cerca de 15 a 18% de chance de acontecer. Então a chance é muito baixa do Bitcoin chegar em 135 mil, 130 mil e 125 mil. Já na minha opinião, podemos ver que o Bitcoin está numa região bem perigosa, inclusive. Por isso que aqueles que estão comprando ou estão com FOMO, né, medo de perder a alta, tomem muito cuidado nesse momento. Porque se nós colocarmos aqui, ó, os indicadores, essas setas marcam o início de cada um dos meses, né, que estão sendo dias de correção, e o Bitcoin está nesse momento preso dentro deste caixote, né? Lembra na semana retrasada, quando estávamos nesta região, que eu falei que existia uma alta chance dele buscar a parte superior do caixote, os 110 mil dólares, e que essa seria uma boa região de realização e de venda. Inclusive é isso que vem acontecendo aqui. Temos muita força vendedora nesta região aqui, ó. Mas sim, ainda é possível nas próximas semanas o Bitcoin romper isso daqui, esse canal, buscar aqui os 115 mil ou uns 118 mil a 120 mil no máximo, tá? Isso seria no máximo. Mas saiba que quando estamos em um mercado lateral, é muito arriscado fazer compras nessa parte superior do caixote, porque você está basicamente comprando resistência. Você estaria comprando um topo de curto prazo, né? Você teria que esperar para fazer uma compra, o preço pelo menos construir um suporte em cima do topo anterior, coisa que não aconteceu ainda, né? Se comprar agora, está comprando topo e resistência. Então, não caiam no FOMO. Tomem muito cuidado com isso. Na minha opinião, qual é o cenário ideal para o Bitcoin ele romper esse 110, chegar em 112 mil e romper os 112 mil? É uma continuação de alta no S&P 500 e no índice da Nasdaq, né? Se isso continuar nas próximas semanas, aí a chance é muito alta do Bitcoin voltar para 112 mil, romper os 112 mil, para tentar buscar ali 115, no máximo 118, 120, para depois ele voltar para cá e começar um processo de correção nos próximos meses, né? Então, nesse cenário, ele pode sim fazer um rompimento, aí depois ele fica um pouco mais lateral, para depois voltar para cá e quem sabe, né, no mês de agosto já, ele tenta lateralizar aqui nessa região, tenta recuperar, não consegue, e depois ele inicia um processo de correção maior. Vindo buscar primeiro aqui essa região de suporte e quem sabe buscar esta região aqui, que é onde eu pretendo voltar a comprar mais pesado Bitcoin. Se ele buscar essa região aqui, ó, dos 85, 86, aí eu vou pensar em voltar a comprar pesado Bitcoin. Mas enquanto ele está aqui na parte superior deste caixote, né, dessa lateralidade, aqui é a região de venda. É uma clara região de realização e de venda, tá? Não é uma região de compra. Por isso que eu estou fazendo. No curtíssimo prazo, o Bitcoin está querendo romper o topo. Sim, beleza? A gente tem que esperar para ver se ele vai romper ou não. É esperado que agosto, setembro e o início de outubro sejam meses fracos, né? Principalmente de correção. Por isso, estamos em um mês claro de realização de lucro, para fazer realizações parciais utilizando o DCA, para você aumentar caixa, para depois aí sim comprar Bitcoin quando ele estiver mais barato. E não compre topo, tá? Agora, com relação a perguntas e respostas. Hoje minha estratégia mudou. Faço como as baleias, compro só as quedas, não tenho essa preocupação, ansiedade em ver notícia, palpite, etc. Jogo na defensiva. Então está certíssimo aqui, ó. Esse é o tipo de investidor que realmente ganha dinheiro. Uma coisa também é falar, outra coisa é fazer, né? Que é o mais difícil é fazer por causa da parte psicológica. Hoje muita gente comandando mensagem com medo de perder essa alta, ou seja, nós estamos voltando para aquela fase onde aumenta a euforia e a ganância da galera. Essa fase costuma ser extremamente perigosa. Aqui estamos na fase de ganância, né, nos 73 pontos. Se o Bitcoin rompe o topo histórico e o S&P continua subindo, aí vamos entrar em fase de extrema ganância. A melhor fase possível para fazer realização e venda. Então siga como nosso amigo falou aqui e seja bem cauteloso e não seja mais ansioso e pare de tomar decisões com base em emoção, tá? O FOMO faz você perder muito dinheiro. O Lucas falou, fechou junho com 53% de caixa e uns 50% de Bitcoin. Não está tanto assim a proporção. Junho a gente tinha mais Bitcoin do que caixa. Depois do mês de junho, né? Agora, inclusive, a gente fez uma realização. Agora sim nós temos mais caixa do que Bitcoin na porcentagem da carteira. Mas temos Ethereum também na carteira e uma altcoin. Então a proporção não é 50% exato de Bitcoin, é um pouquinho menos. Qual seria a melhor estratégia para quem está no prejuízo nesse cenário e já tem 30, 40% negativo? Provavelmente você está com altcoin. E com relação ao mercado de altcoins, mesmo com essa recuperação aqui, ainda estamos em tendência de baixa. Então ainda é muito perigoso comprar altcoins ou estar exposto em altcoins, né? Porque ela está em plena tendência de baixa. Se o mercado fizer um rompimento deste canal aqui, ó, onde ele vem, rompe,
aí depois ele testa como suporte para continuar subindo, aí sim podemos acreditar em um pequeno período de rally de alta das altcoins. Na minha opinião, já estamos nesse rally e você vai ter uma chance nesse mês de julho de sair com um prejuízo um pouco menor, mas você não vai zerar o prejuízo provavelmente nas altcoins, né? Você vai sair com um prejuízo um pouquinho menor, mas caso a gente volte para essa região, ó, de 1.2 tri, eu consideraria sair parcialmente das altcoins. Aqui já é uma boa região de saída parcial, tá? Das altcoins para você reduzir a exposição em altcoin. Aí você vai fazer caixa, não vai voltar para o mercado agora, nem no mês seguinte, nem no outro mês, vai esperar outubro mais ou menos para você voltar a comprar no mercado próximo do fundo da próxima grande correção, se ela vier, né? Lembrando que é se acontecer isso. Comprando o fundo, aí sim, ou próximo do fundo, aí sim você tem uma boa projeção de recuperação desse prejuízo. Agora, para quem está no prejuízo, estamos numa fase de sair com um prejuízo um pouco menor, fazer caixa, proteger esse dinheiro, para depois reentrar no mercado em momentos melhores. O Ethereum ainda está bem travado aqui, mas o interessante é que ele conseguiu romper aqui os 2.500, né? Que era uma resistência bem importante, está acima da média verde, acima das outras médias, e eu quero tentar vender o Ethereum a partir desta região aqui, igualzinho o Bitcoin, né? Quando ele chega próximo à parte superior do caixote, que ele está lateral, aí é uma fase de realização. Então, quando o Ethereum começar a chegar aqui, ó, em 2.700, 2.800, vou começar a realizar parcial, e se ele continuar subindo, continuo vendendo até zerar minha posição até o final do mês. Então, a arte da compra é basicamente lidar com o medo, e a arte da venda é lidar com a ganância. Agora nós temos que lidar com a ganância e não achar que o preço vai subir infinitamente. Assim como na fase de grandes correções, também não podemos achar que o preço vai cair infinitamente, porque as altas terminam e as quedas também. Mas aproveita e deixa aí nos comentários se vocês entenderam o estudo e qual é a opinião de vocês. Vocês acreditam que o Bitcoin ele vai romper topo em até 15 dias? Ou vai ser em até 30 dias? Vocês viram lá as proporções do estudo, né? 7 dias a chance é baixa, temos 20% de chance. 30 dias já aumenta bastante a chance de um rompimento de topo, né? Olhando para o curto prazo, parece que o Bitcoin ele vai fazer um rompimento, mas o que mais me preocupa é que ele está na parte de resistência aqui do caixote. Tem muitas ordens de venda aqui. Então ele vai ter uma dificuldade enorme de romper o 110 para buscar o 112 e depois ainda romper o 112, né? Então a gente está numa fase bem perigosa. Inclusive olhando aqui para o gráfico de liquidez, ainda tem uma galera que está apostando embaixo para ser liquidado até a região dos 112 mil. Só que já temos muito mais dinheiro para ser liquidado aqui na parte de pessoas que estão apostando em long, né? Até a região ali dos 96 mil dólares. Então não é impossível que o Bitcoin ele até chegue ali em 112 mil, não consiga continuar subindo, para depois vir rasgando aqui essa galera que está apostando na alta do mercado. O institucional adora fazer isso. Faz parecer que o preço vai subir infinitamente, aí você compra achando que vai perder a alta, depois vem uma correção forte para liquidar a galera que está apostando em alta e você fica preso ali em topo. Então tome cuidado com isso e deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar atualizado. E olha só que interessante, se você quiser ter notícias de cripto, informações que são realmente relevantes e análise específica sobre o mercado, nós criamos um grupo, o RCC News, né, que ele é gratuito e você pode entrar nesse grupo clicando aqui no link da descrição. No mais é isso, fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!